Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, para quem não sabe, está no Antigo Testamento. Está antes de Samuel. Tá? Juízes, capítulo 9, leremos do versículo 8 ao 15. Nós vamos ler a parábola das árvores. Quem não sabia, fica sabendo dessa parábola, né? Parábola das árvores. E aí você já vai se situar que tipo de árvore você é. Juízes 9, do 8 ao 15. Certa vez, as árvores foram ungir um rei para si, e disseram à oliveira: tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, que os deuses e os homens apreciam em mim, para dominar sobre as árvores? Em seguida, as árvores disseram à figueira: vem e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: vem e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiarmos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Senhor, aqui está a tua palavra. Eu sei que somente de uma maneira indireta ela te glorifica, mas ela expõe uma realidade que os homens têm que entender. A questão das escolhas sobre liderança, a questão de escolha sobre comandos. Ó Senhor, esclarece a nossa mente, que o teu povo saiba utilizar muito bem o livre-arbítrio, a livre iniciativa, a livre escolha, que o teu povo saiba se colocar muito bem nos momentos de bifurcação da caminhada rumo à Canaã celestial. Ó Deus, olha para o teu povo. Nós estamos aí na transição entre tribulação e grande tribulação. Em breve nós já estaremos na grande tribulação. E muitas das coisas acontecerão exatamente pela má utilização do livre-arbítrio do teu povo. O teu povo fazendo do livre-arbítrio uma arma e não uma ferramenta. Esclarece a mente do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, trabalha na mente do teu povo. Vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que o teu povo possa entender, e muito mais do que entender, acima de tudo, atender ao que diz o maravilhoso Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, dizemos amém. Podeis vos assentar. A parábola das árvores. Para que você possa entender, até numa questão contextual,
a mensagem expositiva, ela trabalha com leitura, explicação e aplicação. Nós já fizemos uma parte da leitura, mas é muito importante para você entender esse contexto no qual surge a figura de Jotão, que propõe essa parábola. Aliás, ele não propõe, ele já coloca um diagnóstico, né? Abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta, no capítulo 9 de Juízes, a partir do versículo 1. E depois, na sequência, do versículo 15, até porque a parábola a narrativa já foi feita. Então, depois, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, e, na sequência, do versículo 16 até o 21. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém falar com os irmãos de sua mãe e com toda a família da casa do pai de sua mãe, e disse-lhes: peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos de que sou vosso irmão de sangue. Então, os irmãos de sua mãe disseram tudo isso a todos os filhos de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. E deram a Abimeleque 70 ciclos de prata, tirados do templo de Baal-Berite, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Depois ele foi à casa de seu pai em Ofra e matou sobre uma rocha seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, conseguiu escapar, pois havia se escondido. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo se ajuntaram no carvalho de coluna que havia em Siquém e coroaram Abimeleque rei. Após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do Monte Gerizim e gritou para eles: cidadãos de Siquém, ouvi-me, para que Deus vos ouça. E aí ele passa a parábola, que é conhecida como parábola das árvores, ou a parábola de Jotão. E aí a sequência, a partir do versículo 16, depois que ele propõe a parábola: agora, será que agistes com retidão, fazendo Abimeleque, vosso rei? Agistes com retidão em relação a Jerubaal e a sua casa, como ele merecia? Porque meu pai lutou por vós, arriscando a própria vida, e vos livrou das mãos dos medianitas. Mas hoje vos revoltastes contra a casa de meu pai e mataste sobre uma rocha seus 70 filhos, e fizestes Abimeleque, filho de sua serva, rei sobre todos os cidadãos de Siquém, por ser vosso irmão. Se de fato agistes com retidão em relação a Jerubaal e a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, que ele se alegre convosco. Do contrário, que saia fogo de Abimeleque
e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, e ali morou longe do seu irmão Abimeleque. Irmãos, só prevenindo a todos vocês, esse assunto ele é tão forte. Estou sentindo a agitação, né, do opositor, exatamente porque ele não quer que nós entendamos isso. Essa parábola é uma grande revelação. Nós fizemos a leitura e explicando. Uma interpretação imediata nos traz aí a questão de uma escolha que um povo teria que fazer para escolher o seu líder. Só que, às vezes, as pessoas, elas têm essa oportunidade de escolher. A palavra de Deus nos fala que nós temos sempre a oportunidade da voz do Espírito Santo chegar a nós antes de uma decisão. E virás por detrás de ti uma voz que diz, uma palavra que diz, este é o caminho, andai por ele. O apóstolo São Paulo diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, para essa situação do povo de Siquém, aqui já está o diagnóstico apresentado pelo próprio Jotão, que é irmão desse Abimeleque. E ele explica, ele dá o diagnóstico, só que ele não fala diretamente. O Espírito de Deus lhe dá a sabedoria para ele propor isso tudo numa parábola. Primeiro, para ele não causar nenhum impacto, e aquelas pessoas que já estavam sob encantamento, se voltarem direto contra ele, então ele fala o seguinte, eu vou falar em parábolas. Então, quem tem sabedoria entendeu. Olha a besteira que vocês fizeram. Porque antes, e ele explica algo que parece-nos, que antes de escolhermos líderes, principalmente, existe uma oportunidade interessante, essa escala de valores, né? Vocês tiveram a oportunidade de escolher uma oliveira. Aí a oliveira não quis, mas, na sequência, vocês tiveram a oportunidade de escolher uma figueira. Mas vocês não escolheram a figueira não quis também. Vocês tiveram a oportunidade de escolher uma videira. A videira não quis. E aí vocês acabaram colocando um espinheiro como rei de vocês. Em primeiro lugar, até o Newton estava colocando aqui uma situação que é... O espinheiro não é árvore, ele é um tronco pequeno, assim, o máximo que ele serve, assim, em muitos lugares, é para ser cerca viva o espinheiro. Se coloca como cercas vivas. Agora, aí o Newton estava falando para mim, mas e a videira? Parece-nos que a videira que está sendo colocada aí é aquela videira que produzia cachos de uva que, para serem carregados, tinham que
ser carregados por 2 homens. Então, você imagina que essa videira, não sei se ela existe ainda, sobre a qual Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, Ele cuida, mas aqui não está produzindo, Ele corta. Então, dá uma ideia que não é realmente essa ramagem das videiras que nós temos por aqui, que era realmente uma árvore. Então, eles têm, até a videira, eles têm árvores, árvores verdadeiras. Então, quem não tem árvore, caça com espinheiro. E eles colocaram Abimeleque. E a história nos mostra. Aí, olha só a sequência, só para vocês entenderem o que é um espinheiro liderando, governando. Olha, no versículo 23, após 3 anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal e o sangue derramado deles fossem vingados em seu irmão Abimeleque, que os havia matado, e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a matar seus irmãos. É triste, né? Às vezes você imagina, não, você vai colocar um líder bom. Você lê na Bíblia, quem do imundo tirará o puro? Como é que você pode? Você não consegue mudar as manchas do leopardo. O cara é espinheiro, não adianta você pegar um espinheiro, dar um trato nele, vou tacar bastante nitrogênio, potássio e fósforo, que é o que uma árvore precisa, adubar, chegar uma terrinha, para ver se ele se torna forte como digamos, uma oliveira, que é uma árvore, tem algumas com mais de 1000 anos. Uma figueira produz figos. Não adianta. Espinheiro vai ser sempre espinheiro. E ele propõe ainda para eles, olha só, vocês vão ficar debaixo das minhas sombras. E aí já ameaça, já faz chantagem com eles, antes deles o aceitarem como rei, e diz, olha só, se vocês não aceitarem, o espinheiro respondeu às árvores, se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Olha que coisa, ele já está fazendo chantagem, falou, ou vocês me escolhem, ou a coisa vai ficar muito ruim para vocês. Qualquer semelhança com o que vocês estão pensando nesse instante é mera coincidência. Não é mera coincidência. Pense bem. Hoje nós estamos num ano muito forte. Vocês, queridos e queridas de Angola, que estão cultuando conosco, pense bem. Setembro é muito importante para vocês aí. Ontem morreu um espinheiro. José Eduardo dos Santos morreu ontem. E o sucessor dele ficou. Ele deverá ser substituído ou não em setembro. Eleição. Vamos nos deter somente na nossa querida Angola, que é o meu segundo país. Eu posso falar porque eu sou angolano de coração. Mas, veja bem, gente, parece-nos que existe uma escala de valores aí, gente. Que tipo de árvore você tem sido? A oliveira,
a liderança da oliveira é uma liderança de unção. E você conhece o líder ungido. Ele é um abençoador em tudo. O que ele faz é abençoador, como é a oliveira. A oliveira, o óleo dela serve no primeiro momento para alimentação. Num segundo momento, ela serve para a iluminação, né? A segunda tirada de óleo. A terceira ainda serve para alimentação e serve muitas vezes para dar assim aquela garantia de que existe algo altamente nutricional dentro de um celeiro, de uma casa, de uma fazenda, de uma propriedade. Porque ela continua, ela é machucada e oferece óleo. Ela é machucada mais uma vez, né? Estou falando da azeitona, do produto da oliveira, da fruta da oliveira. No primeiro momento, ela oferece óleo, o óleo virgem. A melhor alimentação do mundo, nesse curso eu vi, todos os lugares onde temos maior longevidade no planeta Terra usam óleo de oliveira na alimentação. Então, a oliveira, ela é abençoadora. Eu não estou falando isso porque eu sou oliveira, não. Mas nós temos um nome muito bom. Existem oliveiras aí, anos e anos e anos e anos produzindo. Então ele diz, olha só, as árvores chegam para a oliveira e falam, reina sobre nós. A oliveira diz, não, mas como é que eu vou? Eu ofereço o meu óleo. Eu sou extremamente importante. Se eu me ocupar com liderança, eu vou me distrair em relação ao governo. Mas isso nos leva à nossa vida no dia a dia também, uma aplicação. Nós vamos trabalhar com as duas aplicações aqui, a aplicação da questão de liderança, de escolha, mas vamos trabalhar também a aplicação nossa, a questão pessoal. Quem é a oliveira? Não somente no nome, no sobrenome, mas quem é realmente oliveira? Que é uma pessoa que tem a unção, né? Jesus, ele enviou os seus discípulos e eles foram ungir as pessoas que necessitavam. E lá o apóstolo Santiago diz o quê? Se alguém está enfermo, ore por ele. E chame os presbíteros da igreja e esses o unjam com óleo. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Agora, se você não é oliveira, você pode ser uma figueira, né? Na história de Ezequias ia morrer. Eu acho que o critério diretivo de Deus é muito melhor do que o permissivo. No diretivo, Ezequias ia morrer. Ordena a tua casa, acerta a tua vida, paga as contas, pede perdão para todo mundo, se reconcilia com quem você está mal, porque você vai morrer. Aí Ezequias vira para o canto e diz assim, Senhor, morto não te louva, morto não te adora, não tem muita vantagem na minha morte, não. Jogou uma milonga para cima de Deus, e Deus falou, tá bom. Aí Isaías volta e diz, tá bom, você vai ter um tempo aí. Lógico que estava implícito, mas aproveita bem esse tempo. E ele estava com um câncer, isso era um câncer, um tumor. E aí ele diz para os assessores de Ezequias,
façam uma pasta de figo e coloquem sobre o... É lógico que a pasta de figo ali quase que foi placebo, porque o que valia é a palavra de Deus. Mas a orientação tem que ser feita. Do homem são as preparações. Deus manda você mergulhar 7 vezes, não é a água do Rio Jordão que vai tirar, mas você tem que mergulhar. Porque a obediência é a parte visível da fé. Você diz tem fé e não obedece, não tem fé nenhuma. Obediência é a parte visível da fé. Então, eles pegaram e colocaram realmente a pasta de figo. Aí eu posso até imaginar, presbítero, que acho que saíram os malandros sem vergonha, saíram vendendo pasta de figo. Olha só, essa pasta de figo que curou o rei Ezequias. Olha a pasta de figo, olha a pasta de figo. Na realidade, foi a palavra de Deus. Eles fizeram a parte humana. Colocam uma pasta de figo e Ezequias foi curado, só que vocês sabem que ali, se ele morresse, era muito melhor, porque ele pegou os 15 anos, Ezequias fez besteira demais. Foram os piores anos da vida de Ezequias. Isso nos leva assim, esse negócio de prolongar a vida é muito mais para os outros do que para si próprio. E ele pensou em si próprio. E aí ele trouxe os mensageiros da Babilônia e o Senhor, através dele, disse, olha, tudo que esses mensageiros da Babilônia que vieram, aparentemente, se solidarizar com você por causa da sua cura, esses caras viram tudo, filmaram tudo, e tudo vai ser levado para a Babilônia. Até os teus filhos serão levados para a Babilônia. E aconteceu isso. E nisso sobrou até para Daniel e os seus 3 amigos, que foram levados para a Babilônia. Se cumpriu. Isaías fala mesmo. Isaías não fala com meias palavras. Bom, mas tudo isso por causa do figo que eu estou falando, né? O figo, a pasta de figo, ela é muito boa. Então, a árvore figueira, ela produz o fruto gostoso do figo e produz até pasta que pode abençoar pessoas. Você é uma figueira? Mas a figueira lá não quis governar. E aí, então, eles chamaram a videira. Aí a videira diz, é o seguinte, eu produzo alegria, porque o vinho que sai de mim, e dá a impressão que aquele cacho de uva lá, parece que aquela uva não é tão boa assim para degustar. Ela é mais para vinho mesmo. Aquele caixão de uva que os 2 espias viram lá, que tem carregado por 2 pessoas, que é de uma árvore mesmo. E ele produzia vinho. E esse vinho alegra as pessoas. Você acha que eu vou parar de produzir isso para me preocupar com liderança, com administração de um reino? Vou não. Tá bom. A oliveira não quis. Voltando. Você é videira? Videira representa o quê? Comunhão. A oliveira representa a unção, a figueira, melhor dizendo, alegria, que é a alegria do fruto, da prolongamento de vida de Ezequias, e a videira, que é o vinho da comunhão. Então, você é uma pessoa que proporciona comunhão, que se aproxima às pessoas, você é uma pessoa derrubadora de pontes, aliás, de muros e construtora de pontes, que tem gente que é exatamente o contrário, é construtora de muros e derrubadora de pontes. Videira é assim. E aí, nenhuma das 3 quiseram, e aí veio reinar o quê? O espinheiro.
Numa interpretação escatológica, essa aplicação ela tem uma outra aí. Nós trabalhamos a contextual. Que contexto foi isso? Que é exatamente o que aconteceu lá em Siquém. Nós trabalhamos uma questão devocional, que é que tipo de pessoas nós somos. Mas existe nessa parábola ainda uma interpretação escatológica. Não nos esqueçamos que ainda vem espinheiro no planeta Terra. O anticristo vem aí. E muita gente vai ajudar a chegada desse anticristo, vai apressar, com escolha mal feita. Se você hoje se alia com gente que gosta de aborto, de pedofilia, das 52 modalidades do desdobramento, que se tornaram desdobramentos do homossexualismo e do lesbianismo, se você apoia esse tipo de coisa, principalmente a questão do aborto, que é realmente uma atuação de Moloque no planeta Terra, se você se alia com esse tipo de pessoa, se você escolhe pessoas que vão por esse idealismo, você está querendo espinheiro mesmo. Você está buscando espinheiro. Essa é a aplicação escatológica, porque isso é inevitável. Jesus disse, é mister que vem o escândalo, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Vai vir, de qualquer maneira, não adianta. Esse cara vai aparecer. Até agora, ele só está atuando como um espírito. O espírito do anticristo, disse João, disse o Espírito Santo através de João. Ele já está no meio de vós. Ele existe. Esse espinheiro existe. Mas ele vai se personificar, ele vai se assentar num trono, ele vai dominar o planeta Terra com imposições tão fortes que você vai ter que comer na mão deles. A tecnologia está sendo direcionada para todo mundo comer na mão dele. Está aí, só você ver. Você vê é só uma amostra do que aconteceu com a morte das fontes, ou morte, ou paralisação das fontes de insumos, de matéria-prima lá da Ucrânia. Olha o que está acontecendo dentro das farmácias, dentro de muito lugar. Olha a loucura que virou isso aí. Isso é só uma ideia pequena do que pode acontecer. Agora, você quer espinheiro? Mas o problema é o seguinte, o Martin Luther King diz, olha só, o que me preocupa não é o barulho, é o ruído dos maus. Isso não me preocupa, porque isso eles fazem mesmo. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. É a omissão. O espinheiro é orgulho. Está no versículo 14, 15. Ele é orgulho. Enquanto a oliveira é unção, a figueira é alegria, a videira é comunhão, o espinheiro é orgulho, arrogância. E ele vai. Você já viu um espinheiro igual esse coreaninho? Você precisa até se segurar para não soltar um adjetivo meio pejorativo. Que chega e mata cristão assim, pega o revólver brincando, sorri, o sorriso até o canto da orelha, mata cristão lá na Coreia do Norte. Coisas que aconteceram, ninguém revela, mas tem coisas. Pastor Batista, nós conhecemos a história. Naquele tempo se contava, hoje fechou, ninguém conta o que aconteceu em Cuba no início. O próprio Fidel Castro pegar o revólver, atirar no coração do pastor, assim, Espetáculo maligno, satânico.
E o que acontece dentro de muitos lugares? Isso que é coisa pior do que ver um país riquíssimo fazer os seus habitantes comerem lixo? Então, é espinheiro governando. Olha só, a perspectiva de prosperidade de uma oliveira liderando, governando, ou de uma figueira, ou de uma videira. Mas as pessoas acabam escolhendo espinheiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você saiba exercer muito bem o seu livre-arbítrio. Que você saiba se comportar diante do que está aí. Assim, muito claro, não tem muita coisa muito escondida, não está muito explícito, implícito, não está explícito aí. Mas as árvores, elas vão fazer a escolha. Já pensou? Oliveira falou, eu não quero. As próprias oliveiras, as próprias figueiras, as próprias videiras participaram da escolha das outras árvores também. O que é lamentável nisso tudo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus trabalhe na mente de todos vocês. Eu digo isso sem medo de errar. Eu coloco minha mão sobre o livro sagrado e digo, assim disse o Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vossos corações aos vossos caminhos. O Espírito de Deus, através de Ageu, disse para aquelas pessoas que estavam distantes do templo, onde era a palavra colocada, ela era aplicada para eles. Ele está dizendo, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito, mas recolhei pouco, comeis, mas não vos fartais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o como colocando num saquetel furado. Por que isso? Qual é a causa disso tudo? É porque a minha casa, o meu centro de transmissão da palavra, está abandonado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se o povo de Deus tivesse acordado para a realidade, nós estamos, gente, numa transição de tribulação para a grande tribulação. Ainda não estamos na grande tribulação. Só que, às vezes, a gente entende que foi muito mais por conta de Deus do que por nós mesmos, pelos nossos clamores, que Deus adiou no Brasil algumas coisas. Mulheres de Deus, irmãos mesmo, tiveram visões a respeito da invasão de países aí, do chamado Foro de São Paulo, invadindo Brasília. E aí a gente fica, sabe, nessa de não orar, deixa acontecer. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, clamores, orações, intercessões e ações de graças pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida
quiete, sossegado. E ele completa dizendo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que está fazendo o povo de Deus? Assistindo de camarote, tudo avançando. E estava avançando, mas sai o resultado que quer. Coisa desse tipo, gente. É só saber o que está armado. Povo de Deus de Angola, ore mais do que qualquer outra época. Porque vai sair o resultado que quer lá, não é o resultado real. Você já ouviu falar num negócio chamado código-fonte? Um código-fonte, você faz um voto virar 20 e o outro voto virar 0,25. É isso. Simples assim, simples. Eu sou, o máximo que eu aprendi foi gestão de TI. Coisas desse tipo, gente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar, povo de Deus. Vamos orar, povo de Deus. Levantar mãos santas. Agora, nesse instante, levante, que talvez não tenhamos quantidade, mas tenhamos qualidade agora. Falemos com Deus. Deus, eu sei que é inevitável que o espinheiro governe, mas segura aí um pouco, Senhor. Nós, enquanto igreja, vamos nos movimentar. Eu respondo por uma igreja que está aqui, a promessa Tatuapé. Eu respondo por esse povo não vai ficar deitada eternamente em berço esplêndido, como estão os evangélicos do Brasil, Senhor. Mas nós levantamos as nossas mãos, estaremos orando, fazendo, apressando, como diz Pedro, aguardando e apressando-vos para o dia do grande Rei. Em nome de Jesus. Entra com providência, entra com provisão, entra com solução. Age, Senhor. Dá um tempo para a igreja brasileira fazer a sua tarefa. E depois, sim, Senhor, aí o Senhor pode permitir a grande tribulação. Mas do jeito que ela está fragilizada, ela vai sucumbir em tempos de grande tribulação, meu Deus. Tem misericórdia do teu povo. Adia, Senhor, adia o governo do espinheiro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Adia, Senhor, em nome de Jesus. Aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Em nome de Jesus, nós estamos orando. E para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.